Bruce Lee. Para você que não sabe quem foi ou só ouviu falar, vou dar uma breve explicação. Bruce foi um dos maiores lutadores, se não o maior lutador de artes marciais que já existiu. Personagens como Liu Kang, Mortal Kombat e Fei Long, Street Fighter, foram inspirados no Pequeno Dragão, além de diversos lutadores e atores que se inspiram em Lee até hoje. Infelizmente, Lee morreu prematuramente no auge da fama. Agora, o que causou a sua morte? Existem algumas teorias que iremos revelar aqui. Coincidências macabras na vida e na ficção podem ocorrer, e assim foi com Bruce Lee, morto em 20 de julho de 1973, aos 32 anos, vítima de um edema cerebral ou inchaço do cérebro, devido a uma reação alérgica aos componentes do comprimido de Equagesic que tomou no apartamento da atriz chinesa, Betty Ting-pei. Soube-se mais tarde que ela era membro da máfia chinesa Triad e teria se casado com um dos chefões mafiosos, com quem, inclusive, teve um filho, dizem, para se manter viva, algum tempo depois da misteriosa morte de Lee. Betty teria se separado do mafioso e anos depois convertida em monja budista. Alguns afirmaram que, por saber demais, Betty continuava em risco de morte. Tornando-se monja, ela assegurou a sua vida, pois mafiosos asiáticos, por superstição, não assassinam religiosos budistas. Algumas fontes sugeriram que Bruce teria sofrido um possível envenenamento por arsênico no estilo antigo das máfias chinesas, sem deixar vestígios para posteriores investigações, e Betty Ting-pei teria sido usada como isca, usando seu charme sedutor e inteligência para atraí-lo para a morte. A hipótese de envenenamento foi reforçada quando vazaram depoimentos de pessoas que auxiliaram os legistas que fizeram a autópsia do corpo de Bruce, que perceberam suas mãos e pés enegrecidos, uma característica do envenenamento por arsênico, e que a têmpora esquerda estava inchada, como se tivesse levado uma forte pancada. Antes do sono mortal, no apartamento de Betty Ting-pei, Bruce teria sofrido um colapso meses antes, durante uma passagem de som em Operação Dragão, 1973, nos estúdios da Golden Harvest. Raymond Shaw estava lá quando Bruce teve convulsões e foi levado ao hospital rapidamente. Mas se recuperou, fez exames e foi comprovado que estava em perfeita forma física, ainda que fosse prescritos remédios para reduzir o volume anormal de seu cérebro e alguns tranquilizantes. No filme A Fúria do Dragão, 1972, o mestre do herói chinês Shenzhen, Bruce Lee, é assassinado por envenenamento por pessoas ligadas à sua escola de artes marciais a mando das autoridades invasoras japonesas. Shen logo desconfia da morte misteriosa do mestre, que tinha boa saúde e se cuidava, apesar da idade já avançada. Ao investigar, descobre vestígios e pistas que o levam a ter certeza do atentado contra o mestre. Shen se vinga dos usurpadores japoneses e, no final, é convencido pelos companheiros de escola a se entregar às autoridades policiais. No entanto, é assassinado por um grupo de justiceiros estrangeiros à bala quando era guiado pela autoridade policial na saída da escola.
O filme foi baseado numa história real que aconteceu no início do século XX, mais precisamente em 1910, quando o famoso e imbatível mestre chinês Hu Yuanjia morreu misteriosamente no leito de sua cama sob suspeita de ter sido envenenado por agentes japoneses. Os efeitos colaterais do envenenamento pelo arsênico são reconhecidamente fortes dores de cabeça e cólicas abdominais, náuseas, vômitos, convulsões, coma e morte. O óxido de arsênio é um pó branco, sem gosto ou cheiro que pode ser facilmente adicionado a uma refeição ou bebida de uma pessoa sem levantar suspeitas. Era conhecido como pó da herança porque costumava abreviar de forma muito conveniente a herança de tronos e títulos da nobreza na antiguidade. Nascido em 27 de novembro de 1940, em São Francisco, bebê prematuro, sob o signo de dragão, no horóscopo chinês, símbolo que o acompanhou até a morte, Bruce teve o seu caixão conduzido por anônimos e famosos como os atores Steve McQueen e James Coburn, que foram seus alunos de artes marciais. Eu particularmente não duvido de nada. Maldição de família ou assassinado pela máfia chinesa. O fato é que Brandon Lee, o filho promissor de Bruce, morreu tragicamente em um acidente durante uma das filmagens de Corvo, aos 28 anos, e também no auge da fama. Durante as filmagens de Corvo, Brandon teria comentado que uma das coisas que mais o perturbavam era o mistério da morte de seu pai e que ele, após examinar algumas anotações antigas dos arquivos de Bruce, estaria decidido a reabrir o caso e fazer uma investigação mais apurada após concluir as filmagens de O Corvo. Ora, se o próprio Brandon questionava sobre a verdadeira causa da morte de seu pai, era porque a história oficial nunca o convenceu. Pouco tempo após essa declaração, Brandon foi vítima fatal do acidente no set de filmagem. Durante uma cena final, no qual o personagem de Brandon Lee luta contra alguns marginais, ele é atingido pelas costas com um golpe de katana, espada japonesa, que atravessa seu abdômen. Por uma estranha coincidência, a perfuração da espada foi exatamente no ponto exato por onde a bala fatal da Magnum 44 entrou. A tomada da cena fatídica em que Brandon é baleado mortalmente teve 3 tomadas. Nas 2 primeiras tudo correu bem, mas na terceira tomada, ocorreu o tiro fatal. Ou seja, na troca de munição, houve uma falha gravíssima ou foi intencional. As tríades chinesas são uma das organizações criminosas mais organizadas e poderosas do mundo, que engloba outras organizações criminosas menores para a execução de serviços sujos. Beneficia-se com a adesão regular de cerca de 1,5 milhão na China continental e 2,5 milhões de membros no mundo inteiro. As tríades são quase intocáveis por qualquer grupo de aplicação da lei. As tríades chinesas de Hong Kong têm grande movimentação de drogas ilícitas, como a heroína do sudoeste asiático, e uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro, extorsão, espionagem, assassinato, tráfico e prostituição. As facções mais influentes da tríade criam empresas e corporações legítimas como fachada de suas operações criminosas. Linda Lee, mulher de Bruce, revelou que ele andava muito inquieto nos últimos meses de sua vida, ansioso, irritado e dizia ter a sensação de que não viveria por muito tempo.
Ele estaria ciente da sua real condição física, considerando um mal súbito fatal, ou simplesmente temia um atentado contra a sua vida. Lee, temendo pela própria vida e a de seus filhos, se conformou com a trágica e misteriosa morte de Bruce. Desde cedo, Lee treinava Tai Chi e Kung Fu com seu pai, e também aprendeu o Wing Chun, dos 13 aos 18 anos, com o famoso mestre Ip Man, no qual foi apresentado ao estilo por um amigo em 1954. Anos mais tarde, o próprio amigo disse que Bruce Lee evoluiu muito rápido no Wing Chun, ultrapassando em pouco tempo a habilidade de muitos alunos mais antigos. Bruce tinha uma facilidade acima do comum para aprender e executar os movimentos ensinados pelo seu mestre. Como em muitas das escolas de artes marciais na época, os alunos eram ensinados por outros alunos mais graduados. Mas Ip Man começou a treinar Lee em particular, após alguns alunos se recusarem a treiná-lo, pelo fato de que sua mãe não era totalmente chinesa. O avô materno de Bruce era alemão e sua avó chinesa, e a maioria dos chineses naquele tempo recusavam-se a ensinar artes marciais aos ocidentais e aos mestiços. Com isso, Bruce se beneficiou em ter os ensinamentos do mestre Ip Man em particular. Anos mais tarde, Lee desenvolveu seu próprio estilo de luta. Considerava que as técnicas tradicionais de artes marciais eram muito rígidas e formalistas para serem usadas em situações de violência nas ruas. Lee decidiu desenvolver um sistema com ênfase na praticidade, flexibilidade, rapidez e eficiência. Começou a usar métodos diferentes de treinamento, como treinamento de peso para a força, corrida de resistência, alongamento para a flexibilidade e muitos outros que foi adaptando periodicamente. Ele criou o Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptor. Antes de fundar o Jeet Kune Do, os estilos de luta praticados por Bruce Lee foram Kung Fu, Wing Chun, Boxe, Jiu-Jitsu, Shotokan, Savate, Esgrima, Judô, Taekwondo, Kali Eskrima, Hapkido, Aikido, Tai Chi Chuan e Karatê. Ou seja, Lee era praticamente imbatível no mano a mano. Bruce Lee virou um herói para fãs do mundo inteiro, de Hong Kong ao sertão do Brasil. As circunstâncias misteriosas de sua morte só aumentaram a lenda em torno do seu nome. Obrigado por assistir este vídeo. Inscreva-se no canal. Se puder, clique em gostei. Até a próxima.